Veja só essa maravilha, irmão. Esse mar imenso, a imensidão, oceanos e praias. Veja só aí, ó, que Deus mostra o seu poder, a sua glória aos céus. Deus criou com o seu poder, ó, esse mar, a terra, tudo é criação de Deus. Tudo isso Deus mostra para os seres humanos, para a humanidade, que existe um Deus invisível, existe um Criador, existe um Deus Todo-Poderoso que te fez, irmão. Você não foi formado do macaco, não nasceu do macaco, nem a ciência mente, explica de uma maneira, de uma forma, de um confronto contra a palavra de Deus, contra a verdade. Não, você não veio de um macaco não, meu irmão, de forma nenhuma. Deus fez todos os animais, criou todos os animais, criou os pássaros, criou todos os répteis, criou os peixes marinhos, peixes de todas as formas. Antes dele criar toda a sua criação, ele já tinha formado o mar, juntado num só lugar, a terra seca, onde hoje nós temos 195 países. E Deus criou um homem, Adão, o primeiro homem da criação de Deus, o primeiro homem que foi criado, Adão. Ele é o homem, o filho verdadeiro de Deus, porque ele foi feito pelo Deus. Adão não teve pai e nem mãe carnal, que nem nós temos, mas Adão teve um pai legítimo, que é Deus. Deus, o legítimo pai de Adão. Eva, a legítima mulher que teve pai. Deus foi o pai de Adão e Eva, mas eles pecaram, eles caíram porque tinha que obedecer a Deus, uma obediência que levaria à vida eterna, imortalidade. Adão era imortal, a morte não existia, não existia morte para Eva nem Adão, não existia enfermidade, nem doença, nem miséria, nem maldição, nada. Eles eram isentos da morte, isentos da doença, isentos da enfermidade, isentos da epidemia, isentos da glória dessa doença que houve aí, que matou milhões de pessoas, dessa corona que teve, que passou pelo mundo, devastando multidão, levando para os cemitérios. Não, nada tinha poder sobre esse casal, nada, nem doença, nem enfermidade, nem morte, nem miséria, nem fome, nem insônia, nem falta de dormir, não, porque eles eram os legítimos filhos de Deus, aleluia. Mas tinha uma coisa, obediência. Adão e Eva tinham que obedecer a Deus. A obediência levaria a sua descendência também a ter o mesmo poder que eles tinham, isento da morte e da enfermidade. Louvado seja Deus. Mas Satanás, o inimigo da humanidade, ele já tinha sido expulso do céu, que era o anjo querubim, ungido por Deus. Se rebelou-se contra Deus, quis ser igual a Deus lá no céu.
e Deus o expulsou. Houve uma batalha no céu, porque ele já tinha conseguido enganar a terça parte dos anjos criados por Deus. Imagina a humanidade, se os anjos de Deus, eles foram enganados por esse anjo querubim, que era anjo querubim, que agora é Satanás. Imagine os seres humanos, que são homens, bestas, que caem em qualquer cilada do diabo. Então, meu irmão, primeiro, não tinha como o diabo usar um ser humano, usou uma serpente, incorporou uma serpente, conversou com Eva, iludiu a Eva, enganou a Eva, e Eva cedeu ao pecado, e também o seu marido Adão. E quando eles desobedeceram a Deus, duvidaram de Deus, houve dúvidas no coração de Adão e Eva, porque a serpente distorceu a palavra de Deus. Quando disse, é assim que Deus disse, não comereis dos frutos? Não, nós podemos comer, falou Eva, de todos os frutos, a não da árvore do conhecimento do bem e do mal, não podemos tocar, senão morreremos. Satanás, astucioso, mentiroso, disse, não, certamente não morrereis, mas sereis igual a Deus. Olha aí, ó, o ácido do diabo, querendo que o homem fosse igual a Deus. Quem é igual a Deus, irmão? Ninguém. Deus fez ser humano imortal, mas por causa da desobediência, o que aconteceu? O homem cedeu ao engano do diabo e entrou a morte, entrou a enfermidade, entrou a doença. Satanás tomou de Adão a chave, a autoridade que Deus tinha dado a ele, tomou para si e veio para a terra para governar a terra. Então, a qual Deus tinha dito que Adão era que era para governar a terra, nós, os humanos, descendentes de Adão, era para dominar a terra, ter domínio sobre os animais, cuidar da natureza, cuidar das coisas de Deus. Mas infelizmente Satanás, ele começou a governar, e Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus, perderam o contato com Deus, foram expulsos do jardim, se esconderam com medo de Deus, e aí entrou o pecado, entrou a morte, e começou a nascer descendentes de Adão e Eva, muitos filhos, muitas filhas Adão teve, Eva, e aí nasceu esse grande povo, louvado seja Deus, que veio agora da descendência do homem, do pecado. Então, meu amado, louvado seja Deus, como eu estava falando para o meu amigo, o homem tem que nascer de novo. Por quê? Porque os legítimos filhos de Deus foram Adão e Eva. O resto da humanidade nasceu da descendência do homem, do pecado. O homem já nasce, a criança já nasce com o vírus do pecado, por causa de Adão e Eva. Entenda. Então você tem que fazer uma aliança. Nós, seres humanos, toda a humanidade, tem que fazer uma nova aliança com Cristo, porque Jesus, o Cordeiro sacrificial, veio e já fez, louvado seja Deus, por nós, um grande milagre que nós estávamos esperando, a humanidade, o povo. Jesus veio, tornou-se homem como nós e morreu pelos nossos pecados. Ele é o Redentor, ele redimiu. Redimiu, quer dizer, ele comprou-nos com seu sangue. Jesus, como homem, foi condenado pelos homens, pelos religiosos, pelos próprios da sua linhagem, porque Deus tinha escolhido Israel, o país de Israel, que é o centro do mundo. Deus escolheu Jesus, Jesus escolheu, Deus enviou Cristo a Israel para nascer como descendente, o israelita, o seu povo escolhido, desde o começo da história, quando começou com Abraão, que Deus ia formar uma nação poderosa, e Deus escolheu Israel sendo ainda um povo pequeno, quando foi para o Egito, 70 pessoas, quando José foi vendido e se tornou governador do Egito, o povo de Israel era apenas 70 pessoas, e foram para o Egito, e ficaram lá, quando levantou-se outros governadores, e viu o povo crescendo muito, escravizou esse povo no trabalho, na escravidão, e já era multidão de pessoas, 430 anos
libertou o povo de Israel escravo do Egito. E Deus levantou Moisés, o profeta, para libertar este povo, porque Deus tinha uma promessa com eles. E nós viemos, e Jesus veio da descendência desse povo de Israel, a qual, louvado seja Deus, o próprio seu povo mataram Jesus, porque se fez filho de Deus. E na lei de Moisés, na lei do povo de Israel, não se podia ser o homem que dissesse que era filho de Deus, era morto, apedrejado. E Jesus disse: eu sou filho de Deus. E eles não acreditaram, e crucificaram Jesus, porque não havia outro tipo de condenação para condenar o nosso Jesus. E eles usaram a própria palavra de Jesus, louvado seja Deus, sendo ele mesmo filho de Deus. Porque o ladrão da cruz reconheceu e foi salvo, quando ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou para ele, inclinou a cabeça e falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Louvado seja Deus, irmão. Então, aquele ladrão creu, foi salvo. Jesus não tirou ele da cruz, suas pernas foram quebradas, ele foi morto, morreu, mas Jesus levou a sua alma para o paraíso. Então, irmão, o homem tem que nascer de novo. O homem tem que aceitar a Cristo como Salvador. É a nova aliança que Ele fez com seu sangue para nos redimir, para nos libertar do pecado e da morte. Louvado seja Deus. Então, irmão, não existe meio termo, não existe outro meio. Você pode se esconder em qualquer religião que existe, porque não é incontável o número de religiões que existe. É incontável, não se pode contar. Eu não sei quantas religiões existem no mundo, mas nenhuma religião leva a Jesus, não. Somente quando o homem confessa a Cristo como Salvador, ele sim é perdoado, é resgatado, é redimido, é libertado do cativeiro, é salvo e passa da morte para a vida. Louvado seja Deus, porque tem uma cidade, aleluia, nos aguardando, uma cidade preparada. Jesus preparou, o cordeiro já foi morto, Jesus já morreu, ressuscitou ao terceiro dia. E hoje Jesus, ele te chama para uma obra maravilhosa. Aceita Jesus, o único e suficiente Salvador, porque Ele quer te salvar, meu irmão. Louvado seja Deus, oh glória.